tempo da quaresma, em que algumas pessoas resolvem, por sua livre e espontânea vontade, se abster de algo durante esse tempo, para ter um momento especial durante esses 40 dias de aprofundamento da sua espiritualidade, da sua vida devocional, do relacionamento com Deus. Muita gente se abstém de carne vermelha, outros se abstêm da ingestão de bebidas alcoólicas, e, enfim, vai da decisão de cada um, porque não há nenhuma lei que diga que tem que fazer, é uma decisão mesmo do coração da pessoa em paz diante de Deus. E aí, ao pensar nisso, eu vi uma notícia que me surpreendeu positivamente. Gostei muito dessa notícia. Eu estou aqui com o meu notebook do meu lado, meu laptop, né, melhor dizendo. Estou com o meu laptop aqui e vou olhar o título da matéria. Olha só que interessante. Papa pede jejum de palavras ofensivas nas redes sociais e na política durante a quaresma. Jejum de palavras ofensivas. Papa Leão XIV teve uma ideia brilhante, esse pedido que ele faz. Ele está se dirigindo aos fiéis católicos, tudo bem? Mas é algo que qualquer pessoa tem que parar para prestar atenção. Abster-se, abrir mão de palavras ofensivas. Isso porque, vamos pensar especificamente no nosso contexto brasileiro. Nós já há alguns anos estamos vivendo essa polarização política muito forte, muito intensa, em que as pessoas, eu vejo que sem se dar conta, elas não se apercebem que não estão usando o raciocínio, estão sentindo, sentem. Pessoas que são movidas, guiadas pelas suas emoções. E essas emoções são basicamente duas: a raiva e o medo. O medo e a raiva. E aí, as pessoas não debatem mais, não discutem argumentos, não usam raciocínio, simplesmente já partem na hora para a agressão, já partem para a ofensa, para o insulto, para o xingamento, na hora, sim, naquela fração de segundos, no piscar de olhos, já vai ali um xingamento, já vai ali uma ofensa. E para que isso, né? O que as pessoas vão ganhar com isso? As pessoas não ouvem mais umas às outras, aí não existe diálogo. O que tem acontecido muito é monólogo de dois surdos. Imagine você, dois surdos, e eles monologam, quer dizer, cada um só fala para si mesmo, porque o outro não o ouve. E eu me refiro aqui agora a pessoas que ouvem fisicamente, mas não ouvem o que o outro quer dizer. Eu sei que você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, tenho certeza absoluta disso. As pessoas estão partindo do pressuposto que já sabem toda a verdade. A única verdade é a que eu tenho. E em nenhum momento a pessoa para pensar assim: e se eu estiver enganado ou enganada? E se isso que eu escuto todo mundo falar? E se isso não for verdade? E se a minha opinião estiver equivocada? Para isso é preciso ter humildade e coragem. Coragem e humildade. Coragem para admitir a possibilidade que talvez eu esteja errado, você também. E humildade para admitir isso. Aí eu pensava assim, assado. Hoje eu já vejo que não é, as coisas não são como eu pensava que fossem. Sem humildade e sem coragem, a gente não muda de perspectiva, não muda de atitude na vida. E eu me entristeço quando vejo aí pessoas, né, nessas brigas e logo já partindo para a ofensa, para o insulto, para a agressão verbal, para humilhar, desprestigiar o outro. É totalmente contrário ao espírito do Novo Testamento. Quando a gente vê no Brasil aí um pastor evangélico pentecostal, que é muito conhecido, virou uma estrela, e que tem milhões de seguidores, né? Uma pessoa conhecidíssima,
e que o tempo todo só fica gritando, gritando, esbravejando, a voz muito esganiçada e um destempero emocional o tempo todo, ofendendo os outros, xingando de tudo quanto é jeito. A Bíblia diz que o homem de Deus deve ser brando para com todos. É a Bíblia que diz isso. E, no entanto, esse se diz cristão evangélico fica como uma metralhadora giratória disparando ofensas para tudo quanto é lado. E aí o pior ainda é quando a gente vai ver em redes sociais os seus apoiadores elogiando e batendo palma e dizendo: ó, que lindo, que maravilhoso, o homem de Deus. Não, o homem de Deus deve ser brando para com todos. E não essa coisa raivosa e ofensiva o tempo todo. Aí vemos um líder político que ocupou um espaço importante na cena política brasileira. Até hoje ocupa, de certa forma, né, não está exercendo nenhum cargo mais, mas durante o tempo que esteve na ativa, nas redes sociais, se caracterizou o tempo todo por sempre ofender, por exemplo, repórteres, jornalistas, e palavras de baixo calão, e ofensas de todo tipo. Com isso, ele autoriza os seus apoiadores que façam a mesma coisa. Mas aí eu repito, isso é totalmente contrário ao que o Novo Testamento ensina, o que a Bíblia nos apresenta. Nesse momento é mais do que oportuno o pedido do Papa Leão XIV. Eu vou ler aqui algumas palavras dele, de uma homilia que ele fez lá em Roma, e aí ele disse assim, ó, abre aspas, esforcemo-nos por aprender a medir as palavras e a cultivar a gentileza. Na família, entre amigos, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos, nos meios de comunicação social, nas comunidades cristãs. Que bonita essa fala do Papa Leão XIV. Um pedido que todos devemos prestar atenção e procurar atender. Não tem que ser católico para atender o que ele está falando aqui. Ainda que ele tenha dirigido a sua homilia, o seu sermão, para os fiéis romanos, essa palavra se aplica a todos, independentemente da sua confissão religiosa, ou se não tem confissão nenhuma. Independentemente se a pessoa acredita, se é cristã ou não, se é budista, ou espírita kardecista, ou da fé Bahá'í, ou muçulmano, ou judeu, ou não tem religião, não importa. Todos, humanos, devemos procurar tratar uns aos outros assim. Eu vou ler outra vez. Esforcemo-nos por aprender a medir as palavras e a cultivar a gentileza na família, entre amigos, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos, nos meios de comunicação social, nas comunidades cristãs. Jejum de palavras ofensivas, jejum de insultos, jejum de agressão, jejum de raiva o tempo todo de quem não pensa como eu penso, de quem é de uma perspectiva política que é diferente da minha. Há uma sabedoria de vida muito grande nesse apelo do Papa Leão XIV. Eu espero que você tenha sensibilidade o bastante para considerar essas palavras. Se o que eu falei faz sentido para você, já clica aí na mãozinha do joinha. Ajude a compartilhar esse conteúdo. De repente você conhece alguém que você acha que essa palavra pode fazer bem para ele ou para ela. Te agradeço se você fizer isso. Inscreva-se aqui no canal e aceite a minha gratidão, caso você já faça parte aqui do Fé e Café.